Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós oramos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Esse é um lugar de oração, um lugar que não foi o pastor Abel e os pastores dessa casa, mas foi o Senhor que escolheu e consagrou, Senhor, esse lugar físico, para que o teu filho venha prestar adoração e culto ao teu santo nome em unidade como igreja. E nós oramos, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Acorda a tua igreja, Senhor. Acorda a igreja de Bruce. Acorda a igreja que está em 4 Barras. Acorda a igreja que está nos 4 cantos do mundo, Senhor. Mas pela igreja brasileira, de uma forma especial, nós oramos nessa hora, Senhor. Há um movimento, ó Deus, nesses dias, através do teu filho, Nicolas Ferreira, chamando os brasileiros para acordar, Senhor. Ó Deus, há uma onda de patriotismo, há uma onda, Senhor, de conservadores, mas a onda que necessita se levantar é uma onda de representar a teu filho Jesus, Cristo, o nosso Senhor. Desperta cada um de nós, Pai, para reconhecer ao Senhor como Pai, a reconhecer a obra redentora da cruz, a reconhecer o teu Santo Espírito, o trabalho maravilhoso que Ele pode fazer em nossas vidas. Desperta cada um de nós, Senhor. Desperta os dons espirituais na tua casa. Desperta os ministérios espirituais na tua casa, Senhor. Desperta cada um de nós que, aonde quer que nós possamos ir, Pai, nós possamos anunciar a glória e o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender, compreender a grandeza que pelo qual nós somos chamados. Abre nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz. Abre o nosso coração, para que possamos ser guiados, pois a tua palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Desperta a cada um de nós, acorda a cada um de nós, ó Deus, para ouvirmos a tua voz e seguirmos a tua direção, Pai. Sabemos que noites de escuridão há aí fora, mas há uma luz que brilha, Senhor, dentro de cada um de nós. Desperta cada um de nós. Levante a sua mão para o céu e diga: desperta-me, ó Espírito Santo. Desperta-me, ó Espírito Santo. Desperta-me, ó Espírito Santo. Desperta-me, ó Espírito Santo. Acorda-me, levanta-me, instrui-me, ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 3, e no versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Repetindo, a primeira parte diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode tomar os seus lugares, meus amados. Glória a Deus. Como eu falei ontem, eu quero reforçar somente hoje a nossa grande alegria, nossa grande satisfação de conhecer uma igreja tão amada, pessoas tão preciosas como a igreja que se reúne nesse lugar, essa família maravilhosa que eu acredito que aquele versículo que cabe muito bem para nós, que é amigos mais chegados do que irmãos, não é verdade? Pastor Abel, a Pri, o Israel, a Isabel. Eu que ensinei o Israel e a Isabel chupacana, né? E a gente temos uma comunhão muito grande, uma comunhão maravilhosa mesmo. É algo assim que somente o céu é poderoso para nos dar. Pastor Itamar, pastora Vitória, pastor Aurélio e Lília, pastor Jonas e a Lela. Famílias maravilhosas, gente. Glória a Deus. Esses dias
um filho nosso espiritual, um discípulo, escreveu para mim assim: pastor, a cada dia o meu amor e a minha admiração por você só cresce. E essa é uma palavra verdadeira por essa família tão maravilhosa, né? Que pastores maravilhosos, pastores de verdade, que vivem a palavra de Deus. Ontem a pastora Márcia falava para nós sobre nós temos que viver uma vida de verdade. E a vida de verdade, ela começa no altar de Deus, de pessoas autênticas e íntegras, sujeitos a erros e a dificuldades que cada um de nós enfrentamos, pois somos humanos, mas somos pessoas que queremos caminhar, estamos caminhando na verdade de Deus, e isso é glorioso, amém? Isso é maravilhoso, e ali nós vamos por camadas, pessoas tão preciosas, né? Pessoas tão maravilhosas que Deus nos deu esse grande privilégio, e que eu posso falar para vocês que essa igreja é uma igreja acolhedora, uma igreja de amor, uma igreja verdadeira. Essa palavra, ela tem essa essência do GEAS, né? Que é grupo de amigos. Então esse é maravilhoso, amém? Isso é maravilhoso, a igreja que acolhe, a igreja que é amiga, a igreja que é irmão, a igreja que está junta, queridos. E nós sabemos que daqui Deus vai derramar a bênção, a graça dele para as nações da terra, no nome santo de Jesus, amém? Não se estende, não fica somente nessas quatro paredes, não fica nessa cidade, fica para todas as nações da terra, da onde o Senhor levar, amém? Essa graça e essa unção que Deus tem dado para esse lugar, queridos. Vendo assim na palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele escreve dizendo o seguinte assim: mas antes crescei na graça e no conhecimento. E Deus tem trabalhado conosco muito forte nessa palavra, esse ano, né? Sobre o conhecimento, um verdadeiro conhecimento daquilo que é verdadeiro, um conhecimento. Nós temos um problema muito sério, nós brasileiros, que em muitos relacionamentos nós somos muito superficial. Nós sabemos que o povo judeu, eles são muito autênticos em muitas coisas, são muito claros. Por exemplo, a gente fala assim: eu encontrei uma pedra no caminho, não é verdade? Mas uma pedra, ela pode ser do tamanho de uma pedra que você trabalha nela como construção, ou uma pedra de 1 metro. Nós dizemos: eu encontrei uma pedra. Mas o judeu, ele tem muito isso, um pedrisco, uma pedra pequena, uma pedra grande, uma pedra de fundamento, e nós misturamos meio que tudo. Quando nós dizemos o seguinte, assim, nós temos um costume, nós brasileiros, e isso em todos os lugares do Brasil, nós encontramos uma pessoa e dizemos assim: prazer em conhecer, não é verdade? Prazer em conhecer. E a gente, irmão, em poucas palavras que conversamos com aquela pessoa, nós já dizemos que conhecemos ele, não é verdade? Como que é o nome do prefeito aqui da cidade? André Vera Vec. A gente pergunta: quem é o André Vec? Você conhece o André Vec? Conheço. Não é assim que falamos, irmão? Não é assim que falamos? Conheço. Mas quem conhece o André Vec de verdade? Aqui, pode ser que temos alguns amigos que conhecem ele com as camadas de mais profundidade. Nós falamos aqui, o pastor Abel. Quem conhece o pastor Abel? Levanta a mão para mim aqui. Quem conhece? Não é verdade? Aí, tem até os irmãos que estão pela primeira vez, que dizem: não, eu conheço também, porque eu já vi falar dele, por isso que eu vim aqui. Não é verdade? Aí eu pergunto para o pastor Abel: qual é a altura do pastor Abel? Alguém conhece? Não, seja um verdadeiro. Nem os filhos sabem. Mais ou menos 1,80 m. Quantos quilos o pastor Abel tem? $117. Hoje de manhã. Olha que lindo. Mas a Priscila sabia disso? Não sabia, tá vendo? Está entendendo? Qual é o número da calça que ele veste, da camisa que ele veste? Qual é a comida que o pastor Abel gosta?
Qual é o maior sonho dele? Então tem coisas que você vai vendo que é por camada. Tem pessoas que veem pela primeira vez, já sabem quem é o pastor Abel, porque ele se apresentou aqui e falou. Outras pessoas já conhecem ele por conviver com ele. Mas outras pessoas conhecem por estar ali na casa dele, que são os filhos dele. Mas temos a esposa dele, que conhece ele como ninguém mais conhece. Eu e a pastora Márcia conhecemos o Abel de abrir o coração, de rasgar o coração. Conhecemos alguns medos dele, alguns desejos deles, algumas virtudes dele, algumas debilidades dele. Não é verdade? Então, nós conhecemos de uma certa forma e cada um de nós conhecemos de forma diferente. E aqui o apóstolo, ele diz o seguinte assim, ó: crescei na graça e no conhecimento, irmão. E é uma necessidade de nós como igreja verdadeiramente conhecermos o Deus em que nós servimos, irmão. Quantas pessoas vivem no reino de Deus, meu irmão? Você já viu aquele ditado que diz que a Maria que vai com as outras? Que simplesmente porque está todo mundo indo, é a moda, então eu também vou. Eu me lembro assim que a minha mãe, eu sou o 10º filho dela, né? E como eu era o mais novo, eu fui o mais próximo da minha mãe, né? O caçula, que ela levava para tudo quanto era lugar, então a gente criou esse vínculo. E até está fazendo quase um ano que o Senhor levou a minha mãe para morar com Jesus, né? E quando a minha mãe morreu, me perdoa, não sei se é uma fraqueza, mas quando nós cantamos aquele hino assim, cantamos assim, ó: oh, como vai ser o dia que verei a face do meu amado. Eu penso assim, né? Antes era só pensava em Jesus e no meu pai. Agora eu me lembro, quando eu lembro assim, ó: vai ser lindo, eu vou ver Jesus, mas eu vou procurar a mamãe também lá, né? Eu vou procurar papai lá. Eu vou procurar a avó Júlia lá. Que batei a minha avó com quase 100 anos de idade. Então, a gente vai, os hinos vai fazendo assim, uns sentidos maiores dentro de nós, né? E aí eu caminhava com a minha mãe, ia para Curitiba, era eu que levava para o hospital, para fazer compra, não sei o quê. E às vezes levava ela para passear lá em Curitiba. E nós íamos comprar alguma coisa, e ela passava e via numa loja, não estava saindo um monte de gente com bolsa na mão. Teve até recentemente uma empresária, acho que foi em São Paulo que ela fez isso. Ela pegou os funcionários dela e ela fez umas bolsas personalizadas. Alguém soube disso? Não. E ela, acho que foi em São Paulo ou foi Rio, e essa mulher soltou os empregados dela de manhã cedo, andando em grupo para lá e para cá com as bolsas dela. E quando foi à tarde, não suportaram o número de pessoas entrando dentro da loja dela. Porque se tem 4, 5 pessoas junto com uma bolsa na mão, dizendo que eu saí de todo lugar, todo mundo cai naquele lugar, porque aquele lugar está vendendo barato. E minha mãe dizia: olha meu filho, ali estão vendendo barato, olha um monte de gente saindo com aquelas bolsas tudo igual. E tem esse negócio, a Maria que vai com as outras. Sabe, irmão, querido, se eu fosse fazer uma pergunta aqui, ó, independente do seu pai, independente da sua mãe, independente do seu esposo, da sua esposa, eu perguntasse para você: por que você está aqui nessa noite? Perdão, nessa manhã. Eu perguntasse para você: quem é realmente o Senhor para você? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você, irmão? Se tudo está bem, glória a Deus por isso. Você está aqui hoje para louvar a Jesus, para glorificar Jesus. Mas se o negócio entortar e o negócio só começar a andar para trás, como que é a tua fé, irmão? No que você está afirmado? Eu acho que uma grande parte dos irmãos ficaram sabendo lá em 4 Barras, ficou notícia para o Brasil e para o mundo. A Enaex, agora esse ano passado, ela é uma empresa de explosivo, e ela acabou explodindo um setor que 9 pessoas literalmente sumiu. O velório que foi feito com algumas pessoas com caixão presente, depois de algumas semanas, o maior
do corpo presente estava ali era a metade de um dedo. Entendeu? Que estava ali, simplesmente um caixão simbólico para sepultar, para tirar aquele negócio da alma, que diz que é importante. Mas o maior foi a cabeça assim, de um dedo. E uma das pessoas das vítimas havia frequentado a nossa comunidade há alguns dias, e a noiva dele congrega com a gente. E agora essa quarta-feira ela estava na nossa célula, e ela falou assim para nós, diz assim: todos vocês sabem do que aconteceu comigo esse ano. Ela falou no meio de muitas lágrimas. Todos vocês sabem. Nós estávamos com o casamento pronto, estava meio que organizando, comprando coisa, reformando a casa, conquistando tudo para nós casarmos. E vocês sabem, ela diz: ó, por mais que eu seja filho de pastores, eu não conhecia Deus como eu conheço Ele nos dias de hoje. Esse foi o ano de maior dor e maior dificuldade da minha vida. Mas foi o ano que eu conheci o meu Senhor, de verdade. Eu conheci a Deus como Pai. Querido, crescer nesse conhecimento que o apóstolo está dizendo, é nós sairmos, irmão, da superficialidade da religião. Meus irmãos, é terrível, irmão, o que eu vou dizer para vocês, mas é normal no meio do povo de Deus, que quanto mais tempo uma pessoa está na igreja, mais parece que frio ela fica. Vocês já viram isso? É assim ou não é? Ou só eu que estou doido? O cara é crente tantos anos, ele começa, o crente novo está cheio de Deus, e cheio da unção de Deus, e chora. Isso é primeiro amor, isso passa. Olha, irmão, que armada. Isso é primeiro amor, isso passa. E o sangue de Jesus tem poder. Se eu fosse um anjo com uma espada na mão, querido, nós devíamos ser assim, que quanto dia mais passa, mais apaixonado por Jesus nós deveríamos ficar. Pois estamos crescendo no conhecimento dele, sabendo que ele é poderoso para fazer em nossas vidas, irmão. As dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, para muitos crentes, afasta ele do Senhor. Ou continua e cheio de problema e dificuldade, mas já não há mais uma palavra em seus lábios de adoração a Deus, não há na sua alma um anseio por buscar mais o Senhor, não há no seu espírito mais um fogo que queima. Em vez de ser ao contrário, crescer no conhecimento, irmão. Jó, ele diz no 42:5, ele diz assim: eu já ouvia muito falar do Senhor, o meu ouvido ouviam falar do Senhor, e por eu ouvir falar do Senhor, eu achava que o conhecia, mas agora os meus olhos o veem. Oh meu Deus, pegue por favor Jó 42:5. Olha que forte. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oh meus irmãos, você já imaginou? Você está 1 minuto na presença do Deus Todo-Poderoso, no Criador do céu e da terra, naquele que é poderoso para transformar a vida de um homem. Como já disse o cantor, o que Pedro viu, o que Paulo viu na estrada de Damasco, irmão, que mudou a história, a vida de um homem, que ele ficou assim, fissurado pelo Senhor, ele ficou gamado no Senhor, ele ficou apaixonado pelo Senhor, ao ponto que o chicote, que a tribulação, que a dificuldade, que as pedradas, que as afrontas que aconteciam sobre ele dizia: é simplesmente uma leve e momentânea tribulação. Porque quanto mais o negócio pegava para o apóstolo Paulo, ele já sabia que naquela madrugada ele ia se encontrar com o Senhor. E quando ele se encontrava com o Senhor, ele saía com sangue nos olhos outra vez, para anunciar o amor desse Deus. Ele estava num barco, o barco estava
praticamente se afundando, aquela loucura toda, todo mundo achando que ele ia morrer. Ele diz assim: ó, não temas, porque nessa noite o Senhor apareceu para mim, eu tive com o Senhor, e ele disse que nada vai acontecer. Meus irmãos do céu, irmão, eu tenho um anseio, sabe, irmão, aquela coisa de estar diante dele, ao ponto, irmão, de você sentir medo dele, querido. Não é medo, é um temor, é uma coisa que toma conta do teu coração, porque você sabe que o teu Deus é verdadeiro. E o anseio que nós como igreja, irmão, precisamos ter é esse conhecimento verdadeiro, genuíno do Senhor, irmão. Sair da superficialidade desse mundo, meus irmãos, pelo amor de Deus. As pessoas, irmão, são normal de encontrar você e dizer assim: ah, pastor Aurélio, tudo bem, tu é daquela igreja ainda? Tu vai na igreja ainda? Não é assim, irmão. Tu está indo ali ainda, tu é crente ainda, querido, pelo amor de Deus. Como se ser crente fosse uma opção de dias, como se fosse uma empresa, como se fosse qualquer outra coisa que você ia e deixava de ir, irmão do céu. Mas quando nós conhecemos a Ele, e você recebe dEle uma instrução das mãos dEle, um propósito, querido, você não está mais interessado simplesmente no fruto, ou no sucesso daquilo. Você está interessado em cumprir com a voz que Ele mandou. Porque às vezes aquilo que o Senhor mandou você fazer, por algo faz nas nossas vidas, não parece sucesso, não parece resultado, mas há algo no seu coração, contrário a tudo aquilo que o mundo fala que é sucesso, tudo aquilo que o mundo fala que é fruto, que é resultado. Você tem uma palavra, e essa palavra ela está acima de agradar os homens, está acima de aplauso, está acima de você ganhar seguidores. Você está aqui porque o teu Senhor te mandou, irmão. Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Você saber quem Ele é, a grandeza dEle, aquilo que Ele te mandou, não importa se está chovendo, está fazendo sol, você continua firme nesse chamado que Ele te chamou, quando você conhece Ele verdadeiramente. Jó dizia: os meus ouvidos via falar do Senhor, mas agora os meus olhos, e com certeza ele teve só um relance de Jesus. Sabe, irmão, é aquela história do crente que fica: eu exijo, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, e porque eu sou primiciano, porque eu busquei o Senhor, porque o meu pai também era crente. Irmão, arrogância. Um dia eu vi um pastor na televisão dizendo o seguinte assim: pega Deus e joga na parede, e diz: se Ele é Deus, então Ele tem que fazer na sua vida. Olha, repara, o homem tem uma audácia. Deus é muito bom, irmão, de dizer: pega Deus, se Ele é Deus, Ele vai ter que fazer. Irmão, quem somos nós, querido? Você está entendendo? E o camarada está cheio de arrogância, mas quando ele aparece, quando ele chega de verdade numa vida, você sabe que é Ele que manda, Ele desmanda, Ele fecha, Ele abre, Ele mata e Ele sara, Ele abre e Ele fecha, Ele cura e Ele aleja. Ele é Deus, irmão, e não tem para onde correr da sua mão. O salmista diz: se eu subir no céu, ali tu estás. Se eu entrar no inferno, o Senhor me alcança. Se eu ir para qualquer lugar, estou na presença de Deus. E nós, os crentes, temos que entender isso, irmão. Conhecimento disso, de conhecer a Deus de verdade. Como que você está, irmão? Mais ou menos. Irmão, não tem que conhecer a Deus mais ou menos. Ou você conhece ou você não conhece.
E eu quero te acordar, irmão, para que você entenda verdadeiramente se nós conhecemos a Deus de verdade, ou aquela coisa, a paz do Senhor, conhece o fulano de tal, conheço, mas que tipo de conhecimento você tem do Deus em que você serve? Porque se você sabe o Deus em que você serve, o Deus em que você conhece, irmão, nada vai te abalar. Oh meu Deus, o mar está revoltoso, as ondas estão altas, a tempestade está furiosa, mas Ele está no barco. E se você conhece aquele que disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te desampararei, então haverá paz no seu coração. E quando o apóstolo diz crescer no conhecimento do Senhor, o ano passado nós trabalhamos no entendimento. Esse ano o Senhor nos disse, esse ano é o ano do conhecimento. Aqui o Senhor diz para Brusque que é o ano de você ser mais conhecedor de quem é o teu Deus. Ser mais conhecedor da tua identidade, mais conhecedor do teu propósito, mais conhecedor do que você veio fazer nessa terra, mais conhecedor daquilo que foi o teu propósito desde a eternidade para você aqui, irmão. Porque quanto mais você conhece Deus, mais desapegado das pessoas você fica. Sabia disso, irmão? Tem uma irmã nossa, o Abel e a Priscila e a família conheceram também muito bem ela, a Lília, uma irmã preciosa nossa. Ela chegou na igreja com uma vida toda destruída, irmão, mas pensa numa pessoa que estava só, como diz o pastor Itamar, só a bagaceira. Decepcionada com a religião, com o relacionamento, com várias situações. E você sabe aquela planta que você vê ela florescer? E aquela menina começou a conhecer a Deus como Pai. E ela começou a crescer no conhecimento de Deus. E essa menina, irmão, ela mudou. Porque quando uma pessoa vem para Jesus, ela muda tudo, não é? Ela ficou uma moça linda, entrou no ministério de louvor. E essa mulher era usadíssima pelo Senhor. E ela acabou conhecendo o Adriano na igreja, casou com ele. Foi com 1 ano e pouco de casamento, essa menina contraiu um câncer. Apareceu um câncer na vida dela. E essa menina fez todo o tratamento, e acompanhamos tudo, fomos para o médico com ela, 20 e poucas pessoas rapou a cabeça, moças da igreja raparam a cabeça, no dia que raparam a cabeça dela também, eu rapei a cabeça, foi assim uma coisa, assim, uma comoção na igreja de uma forma maravilhosa, algo como nunca nós experimentamos, e essa menina foi ficando, de repente essa menina sarou, e testemunhou, e falou que estava bem, não sei o que, e passou alguns dias bons, e nós fomos no aniversário dela. Aí fizeram uma festa de aniversário lindo e todo mundo cantando glória a Deus, aleluia. E o marido dela fez uma música adorando a Jesus, rapaz do céu. E eu estava nesse aniversário e esse rapaz cantando e de repente o Senhor me deu uma visão. Ele no pé do caixão cantando uma música para ela. Gente do céu, eu digo, meu Deus, como que fala isso? Como é que fala? Não fala. Cala a boca, gente. E eu acho que eu falei com a Márcia e com o pastor João. Digo, pastor, eu estava lá no aniversário e vi como se fosse um velório. E meu coração, essa menina ficou doente de novo. E foi para o hospital de novo. E nós fomos lá. E quando nós fomos ungir ela nos dias lá, o Senhor disse, me lembrou, você me unge para o meu sepultamento. Eu falei, Márcia do céu, ela vai. E ungimos ela, e ela ficou ali, irmão. E ela amava o marido dela, e o marido dela ia todas as noites posar com ela, e pegava o violão e os dois cantavam. E ele conta a história que, alguns dias antes, eles estavam cantando,
E veio uma presença de Deus tão grande, tão grande, tão grande, que eles ficaram em silêncio. Aquela presença que dá temor, e não falaram nada, e simplesmente sabia que eles estavam ali. E passou-se os dias, e ele fala o seguinte assim: a partir daquele dia, ela não olhava mais para mim como marido, porque tinha algo que ela desejava muito mais, era partir para morar com o Senhor. E essa é a experiência, irmão, que nós precisamos ver aqui na terra. Sabendo que nós amamos a nossa esposa, que amamos os nossos filhos, que amamos os nossos pastores, que amamos os sonhos que Deus colocou no meu coração, mas eu amo mais. Sabe por quê? Porque eu conheço a Ele. Porque se você conhecer a Deus, você nunca mais vai abandonar o Senhor. Você ser mais esse ano, irmão, pelo amor de Deus, leia mais a Bíblia. Porque através de mais ler a Bíblia, você vai conhecer mais Ele. Ore mais, irmão. Ore mais. Porque você orando mais, você vai ter mais comunhão com Ele. Ouça mais hino. Como o pastor Abel estava falando, os dias estão muito rápidos, você não tem tempo para nada. E ainda chega alguma pessoa que diz assim: pastor, eu não acho errado ouvir música do mundo secular. Querido, não tem tempo nem para ouvir hino de crente. Como que o infeliz do crente ainda tem tempo para ouvir música do mundo, gente? É só Roberto Carlos. É só Fábio Júnior, que é música romântica. Dá para você perceber que eu não conheço o nome de nenhum novinho por aí, nem a novinha cantando, né? Mas como sobra tempo ainda para ouvir músicas do mundo? Se eu devo estar cada dia mais cheio da presença dEle. Porque quanto mais eu estou com Ele, mais desejo eu tenho que estar. E essa palavra, irmão, de conhecer o Senhor, de ser mais conhecedor dEle, sabe? Não tem um sentimento desse, prazer em conhecê-lo. Tem um sentimento de uma intimidade muito maior. No livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim, que Adão conheceu a sua esposa, e ela teve um filho. Essa palavra do conhecimento de Deus, ela entra nesse pensamento, nesse sentimento de um conhecimento, como se fosse uma intimidade, lembrando-se um relacionamento sexual, é um conhecimento verdadeiro de se tornar um, é o que Deus quer para cada um de nós, irmão. Oséias diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Oséias diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, querido. E o que nós, como filhos de Deus, precisamos crescer é nesse conhecimento verdadeiro de Deus. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Conhecer o Senhor, pelo amor de Deus, não pode existir camadas, separação. Nós não somos mais católicos para ter o clero dos leigos, os padres, os bispos, o papa, os arcebispos e o povo. Irmão, nós somos uma igreja, e a santidade que Deus exige de mim é a santidade que Deus exige do pastor Abel, dos pastores dessa igreja, de cada membro, de pessoas que se converteram a Jesus Cristo, viveram uma vida de santidade, de harmonia, de integridade. Então nós precisamos, nesse ano, de ser mais, irmão. Olha que Deus está apertando o cinto com vocês. Deus falou para vocês e tem falado esse ano, é o ano de você ser mais verdadeiro. Discípulos dessa casa, quando os seus discipuladores, os pastores, o líder perguntar como você está, irmão, não diga está tudo bem. Se não está tudo bem, gente, isso é mentira. Nós não podemos ser aquele povo chorão, reclamão, não. Mas quando o teu líder perguntar como você está, diga: olha, não está bem não, eu estou enfrentando essa luta de dificuldade.
Tenho essa aflição. Sabe, às vezes as pessoas, ela quer passar uma imagem que está tudo bem, mas só dentro de casa conhece e sabe que o negócio não está andando como deveria. O pastor, o líder, pergunta: como que você está? Está tudo bem. O que você vai mais perguntar, Jonas? Então ora por mim, com o negócio aqui. Então eu quero que você ore por mim, porque eu estou enfrentando dificuldade. Irmão, tem que ser claro e verdadeiro. Relacionamento é assim, uma comunhão, abrir coração, falar de verdade. Não, eu enfrentei essa dificuldade, estou com esse problema em minha casa, estou com esse problema com a minha família. Você ser mais, é você ser mais autêntico, mais verdadeiro. Vamos para o monte? Vamos para o monte. É aqui, é aqui. É na minha casa, é na minha casa. Deus está te chamando nesses dias com um conhecimento maior com Ele. Sabe, irmão, eu tenho muito temor no meu coração, e isso serve primeiramente para mim, porque infelizmente, como eu disse no início, muitas pessoas só conhecem verdadeiramente o Senhor no momento de lutas, de provações e de dificuldades, não é assim? Porque tem acho que é Naum que diz que Deus fez o seu caminho no meio da tempestade. E às vezes, algumas coisas, aparentemente ruins, acontecem conosco, para Deus se revelar para nós. Mas sabe o que eu peço para Deus? Deus, não precisa bater tanto, é só me falar. Você já sabe, irmão. Sabe aquela coisa, a nossa geração para trás? Se nós tivesse visita em casa e o menino passasse correndo, que o pai ou a mãe olhasse, sabe como fazia para não apanhar? Era só não passar correndo. Então nós precisamos dizer: Deus, o que o Senhor quiser me revelar, seja igual Jabes, não é? Alarga a minha tenda, traz-me prosperidade, e que não venha nenhuma dor. Irmão, sejamos sábios. E eu falo isso para mim primeiro. Deus, o Senhor quiser fazer, pode fazer, Senhor, mas não bate muito forte não. E que eu seja sábio para conhecer esse meu Deus, saber quem Ele é, por amor a Ele. Nós somos seres racionais, somos seres que temos decisão. Que nessa manhã você saia daqui com essa convicção: eu quero conhecer mais Deus. Então, se é o ano de ser mais, eu quero ter mais conhecimento dEle. E que não precisa ser chamado numa campanha para me orar mais, para me ler mais a Bíblia. Eu leio mais, eu conheço mais, porque eu amo o meu Deus. Oh, meu Deus. Os verdadeiros crentes, eu vi a frase essa semana, são aqueles que deixam Deus, deixa de ter o relacionamento dele com Deus e passa a ter um relacionamento dele como Pai. Amém? Ele é o meu Pai, e Ele quer me levar por esse caminho, assim como a pastora Márcia falou muito sobre esse relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, que está comigo aonde quer que eu vá, e falando comigo por onde quer que eu vá. Ele fala conosco, fala com a Márcia muito. Quando a Márcia vê um pássaro cantando, quando ela vê uma flor, quando ela vê uma planta. E nós temos esse costume, tudo que nós vamos dizer, Deus é maravilhoso, tudo reflete Deus. Tudo reflete, tudo fala, irmão. O Bertelli, tudo fala. Tudo fala. Deus vai abrir, levante a sua mão em nome de Jesus. Deus vai abrir os olhos do nosso entendimento. Deus vai abrir os olhos do nosso entendimento para um conhecimento maior do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai precisar se meter em acidente. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai precisar estar num leito de hospital.
Eu declarei em nome de Jesus que não vai precisar separar da sua família. Eu declarei em nome de Jesus que você não vai precisar, nenhuma desgraça aconteça com você, para um conhecimento maior do Senhor. E reconheça a força do seu poder. Vamos ficar de pé. O ministério de louvor. Vamos adorar Jesus. E alguns minutinhos ainda que nos resta, você possa falar para o Senhor: eu quero ser mais esse ano, Senhor. E a primeira coisa que eu quero ser mais é mais conhecedor do Senhor. Conhecer o Senhor e continuar no conhecimento, sabendo que Ele é poderoso, irmão. Oh, meu Deus, eu sei que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu conheço meu Deus que nunca falhou e que nunca vai falhar. Eu conheço um Deus que abriu o mar para o seu povo passar a pé enxuto. Eu conheço meu Deus que alimentou milhões e milhões de filhos seus no meio do deserto. Eu conheço meu Deus que é o Deus do impossível. Oh, eu conheço o seu Santo Espírito que caminha comigo, que para o meu Deus não existe porta fechada. Comece a profetizar em teu favor nessa manhã, em nome de Jesus. Diga: eu conheço Deus, por quê? Porque eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que peço ou penso, segundo o seu poder que em mim opera. Eu conheço o meu Deus que pode dar vida mesmo depois da morte. Eu conheço o meu Deus que é capaz de abrir uma porta que o diabo fechou. Eu conheço o meu Deus que é poderoso para curar uma enfermidade da onde os médicos dizem que não tem mais cura. Eu conheço o meu Deus que pode me fazer prosperar no lugar de escassez, de miséria e de ruína. Eu conheço o meu Deus. E diga: Deus, pega-me pela mão e me leva no conhecimento maior de Ti, Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus Todo-Poderoso, eu quero conhecer a Ti, Senhor, cada dia mais. Mas dar-me sabedoria, Senhor, para entrar em Tua presença, Senhor. Oh meu Deus, mas eu anseio por Tua presença no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.